Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bem-vindo a esse novo quadro do canal Bom Dia com Deus. E não existe nada melhor do que a gente iniciar o nosso dia ouvindo a voz de Deus por intermédio de sua palavra. Estou gravando esse vídeo perante esta festa junina, e se caso vocês ouvirem barulho aí de algum fogo, desconsidere, mas nós não iremos deixar de gravar este vídeo para edificação de sua vida, edificação de pessoas que precisam de uma orientação da parte de Deus por conta desses momentos, por conta desses obstáculos. Então, eu quero que você preste muita atenção, porque Deus vai falar com o seu coração. O texto de hoje, bíblico, como leitura, está em Gênesis, capítulo número 41, versos de número 46. O primeiro livro da Bíblia, o primeiro livro do Antigo Testamento. Se você quer acompanhar, Gênesis, capítulo 41, versículo de número 46. E José estava com 30 anos de idade, quando estava diante de Faraó, rei do Egito. E José saiu da presença de Faraó e foi por toda a terra do Egito. Esse texto bíblico aqui conta o momento exato de quando José se torna governador de toda a terra do Egito. A gente sabe que o livro de Gênesis foi escrito por Moisés. E Moisés deixa alguns detalhes, principalmente sobre a idade de José, muito interessante. A história de José inicia-se no capítulo número 37 do livro de Gênesis. E o versículo 1 ao versículo de número 3 diz a Bíblia que José, ele era o filho da velhice de Jacó, Jacó resolveu lhe trazer uma túnica de várias cores, lhe dando de presente. E isso foi o motivo inicial para que os irmãos de José já criassem inveja do seu irmão. E quando ele ia para o campo com os filhos de Zilpa, com os filhos de Bila, ele trazia má fama aos seus irmãos, e os irmãos de José já não falavam com ele pacificamente por conta disso. E isso se agravou ainda mais quando Deus resolveu trazer para José sonhos, José estava lá no campo e o fecho do seu trigo, dos seus molhos, era maior do que todos os seus irmãos. E os irmãos de José, os fechos dos trigos dele, se inclinavam perante de José. Isso mostrava que haveria um dia que Deus iria trazer mais mantimento, mais alimento sobre as mãos, a responsabilidade de José. Nesse caso, os seus irmãos, se quisessem sobreviver, deveria se inclinar perante José. Só que até então eles não entendiam isso. E piorou quando Deus resolveu lhe dar um segundo sonho. O sol, a lua, 11 estrelas que se inclinavam perante ele. E quando José conta isso aos seus irmãos, conta isso na presença do seu pai, a Bíblia diz que os irmãos de José não falavam com ele pacificamente, criaram muita inveja no seu coração, mas o texto bíblico diz que os seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava tudo isso no seu coração. Gênesis 37, versículo 11 e 12, fala sobre isso. E Jacó, quando escuta isso, ainda diz: porventura, José, veria eu um dia os teus irmãos e a tua mãe se inclinar perante ti em terra. E isso Jacó guarda no coração, porque Jacó tinha uma consciência. Se esse sonho fosse de um adolescente, nada iria acontecer. Mas se esse sonho fosse do mesmo Deus que tinha se revelado para o seu pai Jacó, lá na cidade de Luz, a qual Jacó deu o nome de Betel, casa de Deus, em Gênesis capítulo número 28, quando ele tem aquele sonho, o primeiro contato com Deus, aquela visão de uma escada que descia do céu sobre a terra, e Deus dizia: Jacó, não temas, porque eu sou contigo, eu não te deixarei aonde quer que você for, e vou fazer você voltar para esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que eu tenha dito. Gênesis capítulo 28, versículos de número 15. E Jacó acorda, faz um pacto com Deus, e diz que Deus estava ali, ele não sabia, e agora coloca a terra, coloca o nome da terra de Betel, e outrora era Luz. Então Deus mostrou que era um Deus que realizava sonhos, Então, Jacó, ele é um homem que tem uma experiência muito profunda com Deus. É por isso que ele guarda no coração, porque ele diz: ora, se esse sonho for de José, nada vai acontecer. Mas se esse sonho foi do Deus que se revelou para mim, lá na terra de Betel, é melhor guardar no coração, porque José um dia será governador dessa família. Então, José tinha 17 anos de idade quando ele foi vendido pelos seus irmãos para o Egito, melhor dizendo, foi vendido para os ismaelitas. Os ismaelitas vendeu José para o Egito e Potifar compra José. E José, ele se torna o mordomo de toda a casa de Potifar. De sorte que quando Potifar estava em viagem, a esposa de Potifar tentou assediar a moral de José
E quando ela tentou forçar José, José ele corre, deixa lá a sua capa e ela levanta uma grande calúnia sobre José. Até parecia que Deus não estava envolvido na história de José. Até parecia que Deus tinha entregado a José a uma provação e tinha ali abandonado. Só que quando a gente foca a história de José, percebemos que, embora Deus não se revelando mais para José por intermédio de sonhos, Deus mostra que está com José em cada detalhe de sua vida. Por exemplo, quando José ele foi vendido pelos seus irmãos, né? A Bíblia diz que o Senhor estava com José. Gênesis capítulo número 39. Quando José ele foi assediado pela esposa de Potifar e ela levantou contra ele uma calúnia e ele foi levado para a prisão, a Bíblia diz que o Senhor estava com José. Quando José pediu para o copeiro e o padeiro lembrar deles, eles não lembraram, mas Deus estava com José. Então, em todos os momentos que José passava, em todos os momentos que José vivenciava, Deus estava com José. Isso nos ensina que, independentemente que Deus fale com a gente da forma que a gente espera, independente que Deus se revele para nós por intermédio de sonhos, ou levantando profetas, ou nos dando revelações, independente do agir esperado da parte de Deus para nós, Deus ele continua sendo Deus com o controle absoluto de tudo. Talvez você está vivendo um momento como esse de silêncio de Deus, aquele momento que a gente diz, né, que o céu está de bronze, mas na verdade é Deus te provando, é Deus te levando para um local que só Ele e você, de fato, vai entender quando tudo ser concluído. Então isso aqui foi na vida de José. Deus tira José dos cuidados do seu pai, do seio de sua família, leva ele lá para o Egito, e quando chega no Egito, Deus leva José para uma prisão. Olha só, parecia que Deus estava virado com José. Até parecia que era o inimigo que estava no controle da vida de José, e cada vez mais José estava em uma situação mais baixa, em uma situação de mais humilhação. Só que Deus estava caminhando José para os seus propósitos. Perceba bem, se Deus não entregasse José aos seus irmãos, os irmãos de José não teriam vendido ele. Se os irmãos de José não tivessem vendido ele, Potifar não teria comprado José. Se Potifar não comprasse José, a esposa de Potifar não entregaria José para a prisão, levantando a ele uma calúnia. E se a calúnia não fosse levantada, José não estaria na prisão. Se José não estivesse na prisão, José não teria nenhum contato, nenhum conhecimento do copeiro e do padeiro do rei que vivia na presença do rei. E se José não conhecesse nem o copeiro, nem o padeiro, eu te pergunto, quem iria falar de José na presença do rei quando o rei teve um sonho que ninguém conseguiu interpretar? Você está entendendo? Então tudo aquilo que parecia que não era Deus no controle de tudo, levando José para o centro de sua vontade. Então quero lhe dizer que independente que você ache que é Deus que está trabalhando, porque as coisas estão muito negativas, porque talvez a tempestade está muito alta, o vento está soprando muito forte e talvez você pense que o seu barquinho vai naufragar nestas ondas, Deus nesta manhã está te dizendo, fica tranquilo, eu estou te levando, te conduzindo para o centro da minha vontade. Aquilo que pode parecer para alguém desgraça, pode parecer alguém morte, pode parecer para alguém destruição, Deus está te dizendo, eu estou te levando para um local, que esse local será a faculdade certa, o local certo para eu te exaltar. Então Deus vai te abençoar de uma forma extraordinária. Guarde esta palavra no teu coração nesse dia, porque hoje é um dia que Deus reservou para consolar a tua alma. Então fica tranquilo, durma tranquilo, trabalhe nesse dia tranquilo, inicie esse dia tranquilo, entendendo que o Senhor é o Deus que te protege, é o Deus que cuida de você e cuida de toda a tua casa. Que Deus, Ele te abençoe.